A paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui fazendo uma reflexão para os nossos irmãos, amigos, simpatizantes do nosso trabalho, esse trabalho que a Juventude Missão está desenvolvendo, trabalho muito importante e criativo. Quero aqui parabenizar todos os jovens que estão envolvidos nesse trabalho. Deus abençoe a todos. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão baseada num versículo da Bíblia que está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17 e o versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós tivéssemos esperança e consolação pelas Escrituras. Então, nessa oportunidade, eu quero trazer uma reflexão baseando-me nesse texto do Velho Testamento, quando Davi venceu aquele gigante Golias. E eu quero meditar sobre os 3 segredos de Davi que Golias não conhecia, ok? É importante dizer que o gigante Golias, ele foi levantado para tornar Davi conhecido em todo Israel. Por isso que o gigante Golias foi levantado. Porém, só depois da queda do gigante Golias foi que Davi foi levantado como herói de todo Israel. Talvez você que esteja me assistindo nessa hora, se não esteja entendendo a razão desse grande gigante ter se levantado na sua vida. Mas vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Talvez esse gigante se levantou na sua vida para que você mais na frente tenha o reconhecimento e a aprovação de Deus na sua vida. O gigante Golias não conhecia esses 3 segredos da vida de Davi. O primeiro segredo está no capítulo 16 e o versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Qual é o segredo aqui que Golias não sabia da vida de Davi? Davi era um escolhido de Deus. Golias não sabia desse grande segredo que existia na vida de Davi. Davi foi um escolhido de Deus, assim como você que está me assistindo nessa oportunidade. Talvez você nem tenha consciência, não esteja se lembrando que lá em João capítulo 15 e o versículo 16, Jesus falou assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você que me assiste nesta hora, saiba, você foi um escolhido por Deus, assim como Davi foi, assim como Golias não sabia desse segredo, o diabo também não sabe que você é crente, que você é salvo, porque você foi escolhido por Jesus Cristo. O segundo segredo da vida de Davi, que o gigante Golias não conhecia, está no capítulo 17 de 1 Samuel e os versículos 32 ao 35. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Aqui está o segundo segredo da vida de Davi, que o gigante Golias não conhecia. Golias não sabia que Davi tinha experiências com Deus. E a experiência na vida do cristão não é uma experiência que ele adquiriu porque estudou, porque aprendeu. Não, é uma experiência pessoal. Nós temos na nossa vida essa experiência da salvação, do conhecimento de Deus que foi nos dado pelo Espírito Santo. Davi tinha a experiência de lutar contra os inimigos. Ele disse: como foi o leão, como foi o urso, não será diferente com esse incircunciso filisteu. Davi tinha experiências com Deus, conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus de Abraão. Como você que me assiste nesta hora, você também conhece o seu Deus. Então creia que Deus vai lhe dar a vitória. E para encerrar, o terceiro segredo na vida de Davi, que o gigante Golias não conhecia, está no capítulo 16 e o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Qual é então aqui o terceiro segredo da vida de Davi que Golias não conhecia? Golias não sabia que Davi era um crente cheio do Espírito Santo. O diabo não sabe que você tem o Espírito Santo na sua vida. É só você buscá-lo. O Espírito Santo é uma promessa de Jesus. Jesus diz que quem crê nele recebe esse Espírito, o Espírito de vida, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima, que nos dá força. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é revestido com o Espírito Santo de Deus quando você creu no Evangelho, quando você entregou sua vida a Jesus. Não tenha medo, não se acovarde, enfrente qualquer gigante que se levantar na sua vida. Talvez um problema familiar, talvez um problema na saúde, talvez um problema financeiro, ou talvez até uma pressão psicológica e espiritual. Não deixe que nada venha lhe abater. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Este foi e é o terceiro segredo na vida do cristão. Guarde essa palavra, que Deus abençoe e medite nesta pequena reflexão. Os 3 segredos da vida de Davi que Golias não conhecia. Davi era escolhido por Deus, Davi tinha experiências com Deus e Davi era cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade. A paz do Senhor para todos.